Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Agora dei uma voltinha ali no Parque de Piedade, joguei uma água no corpo lá, a cachoeirinha que tem lá, fiz um exercíciozinho, foi muito bom. Como é que foi o Natal de vocês? Foi bem? Espero que todo mundo tenha tido uma boa virada de Natal. Eu estava vendo mais cedo o Lessa falar do Fluminense. Ele estava falando sobre os casos primeiro, o Kaique Almeida, né, que estava emprestado ao Remo, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele teoricamente teria que voltar para o Fluminense agora. O Remo fez uma nova proposta de empréstimo. O Fluminense está analisando para ver se empresta ou não o Kaique Almeida para o Remo. Eu acho que o Kaique Almeida, ele teve alguns problemas disciplinares, né, quando teve no Fluminense, por isso que ele saiu, foi vendido. Agora, depois que voltou, também pelo mesmo problema lá, aí foi para o Remo, fez boa Série B lá com o Remo. Então o Remo está querendo um jogador. Eu acho que ele não terá, se vier voltar ao Fluminense, chance de jogar no Fluminense, que já veio os Remes, sei lá, provavelmente virá outro zagueiro também, já tem os zagueiros que estão lá. Então dificilmente o Kaique Almeida terá uma oportunidade de jogar esse ano pelo Fluminense. Então eu acho que será uma boa o Fluminense reemprestá-lo ao Remo. Quem sabe no final do contrato o Remo não compra o passe dele por um valor bom para o Fluminense. E em relação a reforço, os Gêmeos devem se apresentar amanhã ao Fluminense para fazer exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. Pelo que eu escutei falar, parece que é um contrato de 5 anos. O valor do contrato dele é 4 milhões de dólares, né? Uns 22, 23 milhões de reais, pelo que eu soube. E está nesse impasse. O Fluminense tem vários jogadores negociando, né? Em relação ao lateral esquerdo, o Arana, o Fluminense parece que fez uma proposta ao Atlético Mineiro. Em princípio foi rejeitado não o valor, é a forma de pagamento. O Fluminense queria pagar por um tempo maior e o Atlético parece que quer um tempo menor. Ainda não sei se o Fluminense já fez a outra proposta para o Atlético, de repente por um tempo menor, para acertar, até porque o Atlético está trazendo 2 laterais esquerdos, né? O Renan Lodge, também o Juninho Capixaba. Quer dizer, são 2 jogadores que não virão para ser reserva, e o Arana não vai querer ser reserva dos 2 também, não vai querer ser a terceira opção. Então, como o Fluminense foi o clube que chegou em cima para contratar o Arana, provavelmente eles vão se acertar, se não hoje, amanhã, devem se acertar para o Arana vir para o Fluminense. É um jogador estilo que o Zubeldia gosta, né, que ataca bem, vai à frente, vai à linha de fundo, sabe fazer jogadas, só não é muito bom defensivamente, mas aí, dependendo dos zagueiros que tiver no Fluminense, pode ter uma cobertura ali do lado esquerdo em relação ao Arana. Eu ainda não desisti do Nino, e eu acredito que o Fluminense também não, porque o Zenit parece que está trazendo 2 zagueiros, né? Um está numa negociação em relação ao Gerson, que iria para o Cruzeiro, e o valor que o Cruzeiro teria que pagar incluiria o zagueiro do Cruzeiro que o Zenit quer. E tem um outro zagueiro que parece que o Cruzeiro está trazendo também. Então viriam 2 zagueiros, aí com o Nino seria 3. Aí possivelmente o Fluminense ainda terá uma oportunidade de trazer o Nino ainda agora nessa virada de ano. O Nino deve estar insistindo com o Zenit para vir, por causa do problema do filho dele. Eu acredito que o Nino ainda venha para o Fluminense.
né? Então, em relação ao Hulk, pelo que o Lessa falou, o Hulk ainda, o Fluminense ainda não fez uma proposta pelo Hulk. O Fluminense está conversando, né? A diretoria, todo mundo ali está conversando para ver se faz uma proposta, qual o valor que seria, para ver em relação ao salário também do Hulk, se o Hulk vai querer vir, se não vai. Então, mas não tem só o Hulk, tem outros jogadores que estão na mesa também, para se não trouxer o Hulk, vir no lugar do Hulk. Eu tentaria outro jogador. Um jogador que eu gostaria de trazer é o Roger Guedes. O Roger Guedes é um bom jogador, teria um salário alto também, mas estão querendo pagar 3 milhões ao Hulk. Eu, de repente, faria um esforço e traria o Roger Guedes, que eu acho que seria muito importante para o Fluminense, esse jogador. Mas vamos ver, aí tem o atacante, tem o lateral que é o Arana, falta mais um zagueiro, né, que deve, eu acredito que hoje, até antes do ano novo, o Fluminense deve acertar com todos esses jogadores, porque a apresentação, junto com o Zubeldia, da primeira leva de jogadores, vai ser no dia 2, para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. E o Zubeldia vai querer testar alguns jogadores da base, como o Riquelme, outros jogadores que chegaram e não tiveram oportunidade com ele, como o Lescano, o Lavega, o Santi Moreno. Então, o Zubeldia vai querer estar junto com o grupo desde o dia 2. E isso vai ser muito importante para ele ver se os jogadores, se realmente serve ou não para o grupo, né? E se não servir, para de repente já tentar emprestar, negociar com alguém. Mas eu acredito que o Fluminense faça um grupo forte. Estão falando aí, não sei se é verdade, de possível ida de 2 jogadores do Fluminense para o Atlético Mineiro, em troca também do Arana, que seria o Lima e o Serna. O Lima ou o Serna, ou o Lima e o Serna. Também não sei se é verdade, né? Isso aí surgiu com ponto de interrogação aí, mas ninguém soube confirmar isso aí realmente, né? Então aí, por enquanto, é só uma suspeita, só alguma coisa que jogaram aí, mas que ninguém sabe se é verdade, né? Então a gente não pode afirmar uma coisa dessa, que eu procuro sempre ver as notícias mais verídicas, né? Por isso que eu gosto de ver o Lessa, o Gabriel Amaral, o Fio que às vezes é meio coisa, mas no Jornal do KTO, o Cauã Tinoco, eu gosto de ver o Jornal KTO, que normalmente o que eles falam é certeza, dificilmente eles erram. Então eu procuro ver com eles sobre isso. Então, as notícias no início agora, hoje, dia 25 de Natal, pelo que eu apurei, né, no Lessa, hoje de manhã, são essas, né? Agora vamos ver se hoje acontece mais alguma coisa, se confirma ou não a vinda do Arana, do Hulk ou de outros jogadores para o lugar do Hulk ou para outras posições. Então vamos aguardar para ver como é que fica isso, né? Qualquer notícia a gente tenta vir aqui falar, ou então fala amanhã. Desejo a todos, ainda hoje é dia 25, que é o dia realmente do nascimento de Jesus, um bom Natal para todos, né? E um bom dia para todos. E agora eu vou falar outra parte, que todo mundo sabe que eu sempre falo aqui, que eu fiz esse canal com a Cara Coragem, uma das sobrinhas da minha esposa, Leiliane, a Monique, que me ajudou a criar o canal. Mas aí o resto eu estou fazendo com a Cara Coragem, estou esperando a oportunidade dela vir aqui para me ajudar em outras coisas, mas por enquanto estou com a Cara Coragem. Pensei de não ter muitos inscritos, pensei de ter no máximo 50 inscritos, mas graças a Deus e a todos vocês que se inscreveram, estou com 696, 696. Faltam 4 para 700 e faltam 304 para 1000 inscritos, que é a meta que eu tracei para até o final do ano. Então eu espero contar com todos vocês, né, que já foram inscritos. Dê o like, compartilhe,
fale com todos os seus amigos que não foram inscritos para se inscreverem, dar o like, compartilhar e chamar mais amigos que não estão inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E quem não é inscrito e que estiver assistindo meus vídeos, ou esse vídeo aqui pelo menos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e fale com seus amigos que não são inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar, de repente eu conseguir alcançar a meta de 1000 e ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo, né? E a outra parte, essa parte eu não tenho tido colaboração de nenhum de vocês, né? Só tive de 2 ou 3 que me ajudaram no iníciozinho do canal, né? Aí eu espero contar com a colaboração de todos que puderem ajudar. Eu vi no canal do Rodrigo Dias a ideia que ele teve da caixinha de Natal. Então eu não sei fazer o que ele fez, mas eu peço a colaboração dos senhores para a nossa caixinha de Natal aqui do canal Sei no Flu. Eu tenho 2 Pix que vocês podem depositar para colaborar com a caixinha de Natal do nosso canal, para a gente tentar melhorar alguma coisa. Um é o meu e-mail, o outro é o número menor para quem tiver alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. O do e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar com a caixinha de Natal do nosso canal, se vocês acharem que nosso canal merece, por favor, colaborem. Pode ser qualquer valor. E eu tentarei vir aqui e falar o nome de quem ajudar na caixinha de Natal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Se tiver mais alguma notícia, eu vou tentar vir aqui para falar para vocês. Fiquem todos com Deus, um bom final de Natal para todos, até a próxima.